2, 3. O desafio de servir. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Vamos lá, olha só. Todos nós sabemos da importância que teve o relacionamento de Jesus com esses homens. Jesus, em toda a sua formação ministerial e de pessoas que ele haviam chamado para a sua obra, Jesus trabalhou de forma específica, por assim dizer, com grupos variados. Cada grupo que Jesus possuía, ele dava o que nós chamamos de tratativa diferenciada. Começou com 2, que virou 3, que virou 4, que virou 12, que passou a conviver com ele. A demanda da obra aumentou, então Jesus teve que comprar com seu sangue e através da pregação do Evangelho, um grupo maior que se transformou no que a gente leu aqui, esses 70 homens. Esses 70 homens começaram a viver, se relacionar e ter um dia a dia constante com Jesus. A partir de então, esses homens começaram a entender a importância da obra, a importância de andar com Jesus e não só de beneficiar-se do que ele faz para com a sua vida, mas também tornar-se, por assim dizer, um instrumento de Jesus para a vida de outras pessoas. O fato de Jesus ter chamado esses homens aqui para essa responsabilidade nos mostra que a obra estava avançando e a necessidade que Jesus tinha de alcançar mais cidades e mais povos era uma realidade daquele tempo. Então Jesus observou aqueles homens e descobriu que eles tinham potenciais para mais coisas. Todas as vezes que Jesus olha para a igreja, todas as vezes que Jesus olha para mim e para você, Jesus está sempre observando a nossa evolução. E quando vamos evoluindo, Jesus então vai nos convocando para desafio e para responsabilidade maior. Eles já haviam aprendido bastante com Jesus, então estava na hora de reproduzir aquilo que eles haviam aprendido. Igreja não é um lugar só para se aprender, igreja não é um lugar só para adorar, igreja não é um lugar só para servir a Jesus. Igreja também é um lugar para reproduzir aquilo que você aprende todos os dias ou em todos os encontros que você tem com o Senhor Jesus. Não haverá sentido culto se você não reproduzir diariamente o que o Senhor Jesus tem ministrado em sua vida. Então, para servir a Jesus, a gente precisa ser provado por alguns desafios ou por algumas características. Dentre elas, o desafio de servir vai ser pautado na sua maturidade espiritual. Servir a Jesus não é algo para qualquer um, me desculpe aqui, embora seja ofertado a todos, mas às vezes a gente até tem uma contrariedade, porque a gente diz assim, olha, mas parece que as pessoas não querem, parece que as pessoas não se interessam. Mas para servir a Jesus é preciso ter maturidade espiritual. É impossível servir Jesus se você não cresceu espiritualmente ou teve uma maturidade, por assim falar. Jesus jamais mandaria esses 70 de 2 em 2 se não percebesse no contexto diário. Eu vou usar aqui a banda por exemplo. Se não percebesse que eles soubessem tocar, cantar, adorar a Deus. Jesus jamais mandaria esse grupo de louvor representá-lo em uma praça, em um ambiente, para prestar um culto ou adoração a Deus, sem que eles tivessem maturidade para fazer esse ofício. Quando Jesus te chama para ser desafiado a servir, ou fazer a sua obra e ser um representante dele aqui na igreja e através da igreja, é porque Jesus sabe que você já está maduro o suficiente para entender que ele está te chamando para algo maior nesses últimos dias. Quando eu estou maduro espiritualmente, igreja não é o lugar para receber, não é prateleira de shopping, não é loja aonde eu vou como uma conveniência, pego numa prateleira, coloco no meu carrinho, pago através de alguns atos meus e levo para casa. Ter maturidade espiritual para servir a Jesus e para ser um seguidor de Jesus é entender que existem demandas lá fora e de outras famílias que são maiores do que as suas petições diárias.
Às vezes a sua petição terá que ficar um pouco de lado, para que a obra do Senhor possa avançar através da sua vida e da sua convocação. Se esses homens fossem representar a Jesus e ficassem preocupados como seria a vida deles no futuro, o que eles ganhariam, o que Jesus daria de retribuição para eles, eles não entenderiam o propósito para o qual estavam sendo enviados. Mas eles entenderam que a necessidade da obra era maior do que as suas necessidades momentâneas. Então eles entenderam: olha, se eu aceitar o desafio por levar o nome do Senhor adiante, é bem provável que aquilo que eu preciso na obra e com relação à minha vida pessoal será suprida por Jesus através de eu aceitar o seu chamado. Chamado para servir é entender que essa obra aqui tem uma seriedade. Versículo 1 diz que Jesus os nomeou. Você não nomeia ninguém se não tiver um ato de seriedade. O homem não colocará o sobrenome numa mulher se não tiver seriedade de que está contraindo um matrimônio. Agora terá propósito, é algo sério, é algo que não pode ser mudado, é algo que não pode ser alterado por nada, é algo que não pode ser abandonado. Você precisa ter seriedade na convocação que Jesus tem para você nesses últimos dias. Quando Jesus olhou para ele, Jesus confiou a eles as cidades que ainda ele não tinha ido. Olha o tamanho da função e do propósito que Jesus colocou sobre os seus homens. Tem lugares que Jesus não foi, mas que esses homens foram representar ele nesse chamado e nesse propósito. Eles também precisavam entender que, apesar de ter maturidade, haveria limitações. Servir a Deus precisa ser entendido pela gente que haverá limitações. Tem pessoas que pensam: olha, eu estou servindo a Deus agora e não haverá nada contrário ao propósito de eu servir a Deus. Você está equivocado. Sempre haverá algumas limitações no propósito de cumprir esse chamado. O diabo vai se levantar, haverá uma enfermidade, haverá uma contrariedade, haverá um problema na área de saúde, haverá um desânimo pessoal, haverá uma percepção de que a obra é muito grande para a quantidade de pessoas que tem para atender a demanda. Mas eles foram alertados por Jesus que, apesar de todas essas dificuldades, Jesus estaria sempre presente com eles, a ponto de Jesus ter os alertado dizendo o seguinte: olha, quando vocês perceberem que o tamanho do trabalho é maior do que a capacidade de vocês, então vocês rogam ao dono da obra. Essa obra não é minha, essa obra não é sua, essa obra é do Senhor e ela não vai parar por nada, não importa a dificuldade. Agora deixe-me voltar para você propriamente dito falando. Olha só, talvez você esteja enfrentando uma grande dificuldade para servir a Jesus. Você tem duas opções: ou abandonar e ficar frustrado, ou manter-se firme e ver uma poderosa ação de Deus em favor da sua vida e da sua família nesses últimos dias. Ou você regressa com os ombros vazios, ou permanece para encher a mão de uma grande colheita nesses últimos dias. Agora, se eu terei dificuldade ou se eu terei contrariedade, Jesus continua dizendo para eles que também eles teriam suprimento para continuar fazendo a obra de Deus. Com todo respeito, vamos falar um pouco sério aqui essa noite. Olha, esse desafio de liderar, de fazer uma obra de Deus, não pode ser tão difícil assim que você não possa fazer. Além de Jesus te dar uma grande oportunidade de fazer algo belo e glorioso para o nome dele, ainda ele está dizendo assim: o menu de suprimentos será completo. Só vou usar um linguajar popular de pregador. Se você quiser fazer uma sopa para o reino de Deus, Deus mandará os legumes. Se você quiser fazer um churrasco para o reino de Deus, Deus mandará a carne. Se você quiser fazer uma
festa infantil, Deus vai mandar as guloseimas. Se você quiser distribuir materiais teológicos ou de ensinamento, Jesus dará um jeito de mandar esses recursos para que sua obra seja completa. Então o desafio de servir não é preocupar-se como será feito, é manter-se na posição que Jesus te chamou nesses últimos dias. Servir a Deus requer, sabe o que? Em mais benefício para você do que às vezes você pensa para Deus. O maior abençoado será você e a sua família. Quando eu entendo e eu tenho maturidade, eu aprendo que eu então passei na fase de que os desafios podem ser vencidos por mim. Porque existem pessoas que servem a Deus e quando vem um desafio, ele parece que quer lançar no rosto de Deus. Parece que é uma troca. Eu estou fazendo isso para você e agora você permite isso. Olha, querido, quem serve a Deus como os 70 aqui, estão preparados para qualquer desafio que vão enfrentar pela frente. Jesus não te mandou despreparado. Jesus não está te enviando sem capacidade. Jesus não está mandando você porque sabe que você vai cair. Se Ele está lhe mandando, é porque Ele já traçou toda a trajetória da sua vida e da sua família. E Ele sabe, como disse a nossa irmã que cantou, se você tiver que cair na cova, Ele vai te tirar da cova no tempo dele. Se tiver que passar por uma fornalha, vai passar e o fogo não vai queimar em você. Por quê? Porque você foi preparado para viver esses desafios. Jesus está dizendo, não reclame porque você já foi informado antes de como seria a obra que Ele tem com você aqui nessa terra. Ser chamado para servir é assumir a responsabilidade do reino de Deus. Jesus estava dizendo, olha, se vocês forem responsáveis com a minha obra e com o meu propósito, eu também serei responsável com a vida de vocês. Eu tenho algo para te dizer, e não precisa descruzar o braço, porque não é desse cruzar de braço que eu estou falando. Deus está dizendo assim, olha, você quer que eu seja responsável com você? Você quer que eu seja responsável com a sua casa? Você quer que eu seja responsável com a sua família? Você quer que eu seja responsável pelo seu futuro? Mas quando eu peço a você para ser responsável com as minhas coisas e com o meu propósito, há sempre uma desculpa alheia. Hoje eu não posso, não dá para mim, esse ano é faculdade, vou galgar um novo emprego, vou trocar de casa, eu vou fazer algo maior. Aí o Senhor olha e diz assim, ele não entendeu, ela não entendeu, eu não estou botando ela para fora da nuvem, eu estou botando para debaixo da nuvem. Se ela tivesse entendido, se ele tivesse entendido, ele teria corrido para debaixo da nuvem, assumiria a responsabilidade. E sabe o que eu faria na vida dele? Mandaria chuva seródia, mandaria chuva temporã, a sua lavoura ia frutificar e prosperar, e tudo que ele colocasse a mão seria prosperado para a glória de Deus. Quando Deus te chama à responsabilidade, é porque Jesus sabe que você tem capacidade para isso. Me assusta, irmão, algumas coisas na vida cristã. Por exemplo, a pessoa entra numa empresa, às vezes nunca trabalhou naquela área, e o dono da empresa diz assim, você vai trabalhar nesse setor. Ele não sabe nada do setor, ele não é capacitado para o setor, ele não é vocacionado para aquela área, mas o desejo de pegar aquele emprego para sustentar a família é tão grande que ele diz para o dono da empresa ou para a pessoa que administra, não se preocupa, eu vou dar conta, eu vou aprender, eu vou me esforçar ao máximo para cumprir essa vocação. No reino de Deus também é a mesma coisa. Se não houver esforço da tua parte, a bênção não chega. Se não houver esforço da tua parte, o milagre não acontece. Se não houver esforço da sua parte, não tem como Deus agir na sua vida e através da sua vida. Você é capaz sim, o Senhor te diz essa noite. Você é capaz sim, o Senhor te diz essa noite. Não importa quantos anos você tem de cristão, meu irmão. Não importa se você é jovem demais.
mais adolescente. O dedo de Deus aponta para você essa noite e diz: esse rosto bonito que eu vou usar, é esse rostinho engraçado que eu vou usar, é você mesmo que Jesus está chamando nesses últimos dias. Você é capaz para esse propósito. Eu posso ouvir um glória a Deus essa noite. Agora precisamos entender que esses obstáculos não devem fazer a gente parar de prosseguir na obra de Deus, porque tem gente que é chamado para fazer uma coisa, mas quando ele encontra o primeiro obstáculo, ele quer dar marcha ré e voltar. Jesus disse para eles assim: quando vocês encontrarem contrariedade, não volta para onde eu estou, ora, porque de lá eu posso fazer o milagre através da oração de você. Qual é o obstáculo que está tentando parar a sua família? Qual é o obstáculo que está tentando parar o seu projeto de vida? Uma calúnia, uma frustração, um trauma do passado, um desemprego, uma enfermidade, um sentimento de rejeição, uma autocomiseração pessoal, porque eu nunca vou dar nada, eu nasci em tal estado, não dá para mim, se eu tivesse nascido em tal cidade, se eu tivesse feito tal capacidade, faculdade, ou se tivesse sido capacitado em tal área. Jesus está olhando para você e diz assim: olha, você não entendeu nada, eu te mandei, já te alertei que você teria esses obstáculos, e quem vai fazer você vencer esses obstáculos não é a tua formação teológica, não é a tua capacidade técnica, não é a tua cultura familiar e nem a tua idade ou a tua maturidade. O que vai fazer você vencer esses obstáculos é os recursos que Jesus colocará à sua disposição nesses últimos dias. Então você precisa buscar maturidade espiritual, com todo respeito, muito carinho e muita delicadeza. Você não pode cruzar o braço para o reino de Deus em 2023, talvez como fez em 2022. Você já está crescido, já não toma mais mamadeira, você já não precisa mais de cuidado de comidinha na boca, de papá na boca. Você já está maduro, consegue correr, pega fruta boa, não come nada estragado, sabe pentear o cabelo, se arruma bem. Você já tem maturidade para a vida social. Está na hora de ter maturidade para a vida espiritual. Está na hora de parar de viver apoiado numa bengala da religiosidade ou do desejo dos outros fazer por você. Ora por mim, pede por mim, jejua por mim. Jesus está dizendo: não, você não entendeu nada. Eu chamei você também, coloquei alguém do teu lado para te ajudar. Jesus é tão bom que ele não mandou um só, ele mandou em dois. Para quê? Para que houvesse companheirismo, ajuda mútua. Ministério não se constrói sozinho, nada se faz sozinho. Você precisa de alguém, já tem alguém do teu lado para te ajudar. Se você está aqui sozinho, vem de outro estado, de outra cidade, o dedo de Deus aponta para você e te diz essa noite: eu levantei alguém na Vila Industrial para te ajudar nessa cidade, porque você não vai parar, porque esse ano é o ano de crescer. Esse ano você não vai engatinhar não, meu irmão. Esse ano você vai correr no Espírito de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus essa noite? Agora, se para servir a Deus eu preciso de maturidade, para servir a Deus também você vai precisar de poder de Deus. Jesus havia dado a esses homens poder. Jesus não tinha dado a eles só a capacidade de reproduzir os seus ensinamentos, porque ser chamado para servir e sair por aí reproduzindo os ensinamentos de Jesus é o primeiro passo, é a primeira fase. Mas quando você chegar em um ambiente que os ensinamentos não sanaram o problema, que a pessoa disser assim: eu ouvi tudo que você me falou, acredito em tudo, mas o meu problema ainda não mudou. Qual é a senha para mudar? Qual é a resposta para mudar? Aí você precisa de poder de Deus. Jesus havia dado a esses homens essa capacidade de reproduzir algo que estava além da capacidade deles. Você conhece o Espírito Santo? Você conhece a história pentecostal? Você conhece a história do amigo consolador, do Deus Espírito que veio para morar dentro da igreja
igreja remida, separada, comprada, eleita, santificada de Jesus. Você conhece a história de que você não é um corpo com nome, com alma, com espírito, mas você é o templo do Espírito de Deus que anda dentro de você? Você conhece a história que somos livres e somos escolhidos e também somos símbolos como arca e a Shekinah, a Galgal, a glória, a virtude de Deus mora dentro de mim, dentro de você? Você conhece a história que Deus não te chamou e te inflou como um balão e te mandou voar pela terra, mas Deus te encheu, te prendeu à terra e te fez um representante através do Espírito, através da unção e através do seu poder? Você conhece a história que começou lá em Pentecostes, cruzou os mundos, chegou ao Brasil e ainda continua caindo sobre a igreja como cai aqui essa noite? Você conhece a história do Consolador que te pega na mão, como disse Paulo à igreja de Gálatas, que é o teu guia, o teu aio, é o teu pai, é o teu amigo, companheiro, que não te abandona, te conduz e diz a você: servir a Deus não é coisa ruim, é coisa boa, porque eu cuido de você, eu te conduzo, eu cuido, eu faço, eu opero, eu ajo, eu manifesto. Você conhece essa história de poder? Porque talvez você está só na primeira fase. É igual fazer faculdade, não dá para concluir o ensino tudo só em uma matéria, só em um ano. São 5, 6 anos, depende da área. Você tem que passar, você tem que evoluir. Para de ficar olhando pro teu cabelo, que caiu, já caiu mesmo. É só com implante para voltar a ter fio aí, mas é caro demais. Esquece esse negócio de cabelo. Você é bonito careca mesmo, você é bonito gordinho, você é bonito magrinho. Você tem morada de Deus aqui nessa terra e Deus te escolheu assim mesmo. Ele gosta de você. Sabe que Deus, quando olha para a terra e vê você, Deus não fica triste, Deus sorri de alegria, porque você representa a imagem dele. Eu posso ouvir um glória a Deus essa noite, aleluia. O poder de Deus, ele nos fortalece. Fortalece o quê? Os discípulos iam chegar em casa, algumas casas, em alguns lugares, e Jesus tinha dito para eles o seguinte: olha, vocês vão chegar em alguns ambientes e vocês vão entrar e serão muito bem recebidos, mas vocês chegarão em outros lugares que vocês não serão tão bem recebidos. Aí vocês não ficam frustrados, porque eu já estou traçando todo o cronograma. Agora, que Deus é esse que lhe chama para servir e não esconde nada de você? Tudo está claro, tudo está limpo, tudo está transparente. Não pense que quando Jesus disse que quando a Bíblia diz que Jesus deixou o seu trono de glória, o seu estado eterno de glória, e se manifestou como figura humana para nos comprar na cruz do Calvário, que Jesus não conhecia a sua biografia, passar por os algozes, passar por aquele chicote, passar pela humilhação, abandono de amigo. Não tem como isso acontecer. Quando Deus te compra, quando Deus te chama e te elege, Ele já te dá toda a história e a biografia da sua vida em parte, para que você entenda que Ele não esconde nada de você, e Ele antecede que coisas lindas e belas provavelmente vão acontecer na sua vida. Esses homens, eles tinham essa capacidade, aonde eles colocassem o pé, eles tinham a capacidade de mudar. Quem serve a Deus, ele é requisitado na hora das necessidades e das calamidades, porque as pessoas sabem que pessoas que servem a Deus têm o poder de conectar coisas dessa terra ao céu, coisa do mundo espiritual com o mundo material. Então não procuram qualquer um. Pode ver que quando tem alguém enferma, alguém diz assim: eu conheço uma pessoa que é ungido de Deus, ele ora e Deus usa. Não é superstição nessa pessoa, mas porque essa pessoa tem uma dedicação na área espiritual, então ele se torna um instrumento de Deus. Esses discípulos aqui, tinham a capacidade de declarar paz aonde eles chegavam. Eu fico assustado, como pode? Eu sirvo a Deus, eu sou um declarador de paz aonde eu chego, e como na minha casa não tem paz, como no meu ambiente que eu moro é um ambiente de guerra, de conflito. Talvez é porque você não entendeu ainda o propósito de servir a Deus nesses últimos dias. Quando você se torna um servo, uma serva de Deus, aonde você coloca esse pezinho 38, 41, 42, 36, 34, pezinho de anjo, pezinho de crente, pezinho de servo, de serva, seja como você dá nomenclatura, aonde você coloca o teu pé, você é um declarador de paz e de bênção. Então o crente que serve a Jesus, por exemplo, ele não é um propagador
propagador de tragédia, de coisas ruins, de calamidade. Ele não entra em ambientes para trazer mais conflito, mais desarmonia. Não, ele entrou e já recebe o baque, né? Você não sabe como é que está a minha casa. O meu marido não quer nada, os meus filhos não querem nada, ninguém aqui quer nada. O cabelo da mulher, só Deus sabe como é que está. O esposo todo desengonçado, porque a prova é grande. Mas o servo enviado de Deus chegou lá. Quando ele chega, ele já olha e já diz assim: minha irmã, meu irmão, aquieta-te a alma, como diz aquele coraçãozinho e aquele louvor. Eu tenho uma palavra de paz, haverá paz nessa casa, haverá um repouso de paz nesse ambiente. Então você tem essa capacidade. Está na hora essa noite de você parar de olhar para a casa dos outros e começar a olhar para a tua casa. Levante essa mão abençoada por gentileza essa noite e declara paz e bênção para a tua descendência, para a tua família.